está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Meu nome é Sofia, tem 3 anos. Alô, minha irmã. Alô, minha irmã. Quem que faz até me vaga? Aê, Sofia! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 29 de novembro de 2017. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores e aos ouvintes que estão atentos aí à programação da 93 FM, porque quem acompanha a programação pode participar aí da palavra-chave que concorre aí no final de dezembro, uma viagem para Israel. Vai para Israel na Super Caravana 93, vai conhecer a Terra Santa, a Via Crucis, o túmulo vazio de Jesus e vai ter que aturar aí a Rosane Félix e eu também, né? O Mar da Galileia, vocês vão no Mar da Galileia, vocês vão no Mar Morto, que eu tô sabendo, vocês vão no Mar Morto. Vocês vão conhecer aquela cidade extraordinária que é Jerusalém. Isso é sensacional, Marcela Bastos. Então, tá chegando. Você quer participar? Você quer concorrer? Anota então o segundo versículo da palavra-chave de hoje, que está em 1 Crônicas 9:8. 1 Crônicas 9:8. Já foi dada a primeira dica, essa é a segunda, a terceira. Você fica ligado aí na programação da 93. Vou lançar um desafio aqui, Marcela. A tradução dessa música. A tradução dessa música. Não. Andréa Maia vai fazer pra gente. Andréa Maia vai fazer pra gente. Olha aí, ó. Essa parte é que ela sabe tudo, olha aí, ó. Ela não só sabe a tradução, como ela dança. Também? Ela faz a dança. Maia. Vamos fazer um clipe com ela? Vamos Fazer um clipe com ela, porque eu acho assim que vai ser sensacional. Vai ser um espetáculo. Vai ser um espetáculo. Despertad, despertad, hermanos míos, que la fiesta ha comenzado. Despertad, hermanos míos, que la fiesta viene ya. Despertad, Urroaquim, despertad. Maravilha, olha, minha gente, fale com o debate de hoje. 461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Vários assuntos no programa de hoje, mas vamos direto pro primeiro, que diz assim: olha, eu tenho uma amiga que é extremamente pessimista. Todo mundo tem um amigo assim, não tem não? Fala pra mim, aquela pessoa otimista, chega a dar medo de você espirrar do lado dela. Você espirra, a pessoa fala assim, que é pneumonia, hein? Você dá uma tossida, a pessoa já joga uma doença brava em cima de você. Nada pra ela é bom, diz aqui a nossa ouvinte, em tudo vê problema. Quando digo que isso é pessimismo, ela retruca afirmando que ela é apenas realista. Ela vive pra baixo, JR. Ela não aceita sugestão de nada e ainda se recusa a buscar ajuda em Deus. E pra piorar, ela também tenta jogar os outros na lama que ela vive. Como ajudar alguém que é pessimista? É normal que um crente seja pessimista? O pessimismo é uma doença? O que fazer com alguém que vive tentando derrubar os sonhos e nos jogar pra baixo? O que você acha, meu querido ouvinte? Quero ouvir sua participação, hein? Manda aqui pelo nosso WhatsApp 968038319. Mas por favor, não dá nome de ninguém. Fulano é pessimista, fulano não dá nome de ninguém. Agora, quero aproveitar o embalo, nós vamos tratar sobre um outro assunto já. E eu tenho aqui uma pergunta para você, menina, acompanhando aqui o nosso debate 93 de hoje. Como as mulheres esperam que o homem cristão se comporte? Como as mulheres esperam que o homem cristão se comporte? Você pode participar conosco ligando pra gente também, o 2461-0093, 2461-0093, além, é claro, do nosso WhatsApp 96803-8319. Pastor Rômulo, bom dia, bem-vindo, querido. Tem algum amigo, conhece? Não, né?
Rapaz, olha, não, acho que alguns, É né? mesmo, Alguns. Mas é o seguinte, bem, bom dia, gente, bom dia aos ouvintes, os amigos aqui da mesa. Eu estava pensando o seguinte, acho que o pessimismo, ele tá ligado a alguns fatores na vida do indivíduo. Por exemplo, estado emocional, experiências vividas na vida ao longo aí da caminhada. Pessimismo está ligado à questão da influência, algumas coisas que eu pontuei. Agora, não tenha dúvida, alguém que é contumazmente pessimista, ele influencia o ambiente, ele influencia o indivíduo que está ao seu redor. Vão desculpar os termos que eu vou usar aqui, por favor, abro aspas, mas dá uma carga meio negativa para a coisa, né? O pessimista tem essa capacidade, esse poder, não tenha dúvida. O pastor Osiel Nascimento, bom dia, querido, bem-vindo. O senhor concorda com o pastor Rômulo? Tem isso mesmo, pastor? Plenamente. Primeiramente, boa tarde a todos, que Deus abençoe. Na verdade, bom dia, né? Bom dia. Eu estou adiantado, né? Indo bem. Bom dia a todos. Bom dia a todos, é uma satisfação estar aqui novamente nesse ambiente tão maravilhoso, onde a gente aprende muito. Tanto que eu concordo com o pastor Rômulo, que eu estou com um versículo aqui, eu até coloquei uma pergunta. O que aconteceu nessa cena? Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: quem dera tivesse morrido na terra do Egito ou mesmo nesse deserto. Olha como influencia. O que está acontecendo aqui? Boa pergunta. Palavras negativas foram os espias que chegaram dando um relato: a terra é boa, mas, porém, lá tem gigantes, nós não vamos conseguir, vamos ser derrotados. Ou seja, foram extremamente influenciados. Então, realmente, eu concordo plenamente com o pastor Romo que o pessimista tem essa capacidade de influenciar, e nós temos que ter muito cuidado para não sermos influenciados. Aqui no WhatsApp, um ouvinte dizendo pessimismo. Olha, tem umas pessoas que chegam e colocam a gente para baixo, diz aqui o nosso ouvinte. Concorda, pastora Nadiege Macário? Bom dia. Bom dia, queridos. Concordo. E eu acho que a gente tem que correr deles, viu? Porque é como foi falado aqui, traz uma carga negativa e contamina todo o ambiente, né? Eu ouso dizer ainda que o pessimista é uma pessoa incrédula. Sim, porque a pessoa, se você vê a palavra, diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a própria palavra é Jesus. Eu citei aqui, não tem é? falta de fé. Falta de fé. Então, essa pessoa, ela está precisando estar em Deus para poder realmente viver a vida que Deus deseja para ela. Então, essa falta de fé traz negatividade, sim, e contamina pessoas, como foi o caso dessa passagem que foi lida aqui. Olha, que então, ouvinte dizendo, eu concordo. sempre fui otimista e o meu ex, ele era pessimista. A convivência com ele fez com que eu me tornasse pessimista também. Hoje eu voltei ao normal, graças a Deus. Minha gente. Reverendo Edson Nascimento, bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia, ouvintes da Rádio 93 FM. JR, há vários fatores, né, que cooperam para que a pessoa seja pessimista. Tem pessoas que têm uma baixa produção de serotonina, né, que é a questão da euforia em si. E às vezes a pessoa está deprimida, isso leva a pessoa a ficar também pessimista. Às vezes a pessoa está triste e leva a pessoa a ficar pessimista. Se a gente observa que a pessoa, por algum motivo, né, alguma perda, algum fato, levou ela a estar pessimista, a gente pode ajudar essa pessoa levando, de repente, a um especialista, um psiquiatra, né, uma pessoa que possa ajudar a pessoa a superar essa questão, porque às vezes a gente pensa, não, a gente somente deve fugir da pessoa, é claro, a gente não quer estar perto de pessoas que vai trazer mal para a gente. Mas a gente às vezes pode também buscar ajudar a pessoa. Olha, você precisa de um especialista, você precisa tratar essa questão. Quando ela aceita, né? Tô imaginando a conversa. Quando a questão é doença, aí já é outra parte. Agora, o que nós estamos falando aqui, desculpa, pastor, rapidamente, é porque quando o Caleb, nessa mesma passagem, e diz que a coisa é boa, não adiantou muita coisa.
porque o pessimista acabou ganhando o povo. Então Ele é muito ganha complicado, é muito complicado isso. Deixa eu ver se eu entendi. Nesse caso do pastor Ezequiel, é uma questão de fé. De fé. A ausência de fé produz uma ausência de visão. No caso do pastor Edson, o pastor está dizendo que falta saúde. Às vezes falta saúde. Ali é uma questão de fé que é uma questão de saúde, é isso? Exatamente. Só que entre um e outro deve ter também o pessoal do que não é nem falta de fé, também não é uma questão de saúde, é uma questão de temperamento e tal, de ânimo, não tem não? Pode não assumir responsabilidade, não dar culpa logo na situação. É verdade. Existe até um livro que fala sobre temperamento controlado e diz, tem uma das características é o que fleumático, né? ele é realmente pessimista, mas ele no Senhor, inclusive esse livro fala sobre isso, ele no Senhor, essa parte do temperamento dele consegue ser trabalhado para ele ser uma pessoa mais realista, ele pondera. Entendeu? Ele acaba sendo meticuloso. Equilibrado é importante. Agora, o que nós estamos falando aqui, escuta, um exemplo aqui de um ouvinte. JR tem uma irmã assim. É difícil até dar um bom dia para ela, JR. Tudo tá sempre ruim. E quando levamos coisas positivas, nós damos exemplos para ela ficar assim, melhor? Ela não gosta, não. Diz que ela é diferente e que para ela é difícil. Aí, sabe o que eu vejo nisso aí também? Falta de gratidão no coração por aquilo que Deus já doou para nós, nos deu, que já nos ofereceu. Você ter gratidão no coração por cada dia que você levanta faz toda a diferença no seu humor, gente. Eu acredito interessante que a definição que a gente encontra para a palavra pessimista é aquela pessoa que prefere sempre ver o lado negativo das coisas. O pessimista é aquele indivíduo que acha sempre que tudo vai dar errado, mesmo que ele tenha um histórico em que as coisas que ele achava que ia dar errado deram certo, ele sempre estará inclinado a achar, não. Eu tenho uma dúvida, sempre deu certo, mas agora vai dar errado. Pastor Ronaldo, eu tenho uma dúvida. Ele gosta de olhar esse lado ou ele só consegue ver esse lado? Olha, pelo que eu entendi na definição, eu acho que ele só consegue ver esse lado. Não é triste, o olhar dele para a perspectiva é sempre, vai dar errado. Dessa vez vai dar errado. Por isso que alguns casos, eu talvez diria que a maioria dos casos é uma questão de falta de saúde plena. Né? A gente viu a questão de fé, mas a pessoa que ela olha o mundo e ela só consegue enxergar as questões negativas, essa pessoa pode estar deprimida ou pode estar com uma tristeza profunda. E aí, essa questão, às vezes não, às vezes, se ela não for tratada, porque às vezes a gente acredita, que às vezes a gente acredita que não, deu um tempo, vai curar. Não, se não for tratado, não vai ser curado. Mas nós estamos no pessimismo, vamos ficar só no pessimismo, o senhor já está pessimista, pastor. O senhor ficou pessimista, nós estamos falando de pessimismo, o senhor já botou a pessoa na depressão, peraí. É porque vamos lá. Às vezes o pessimismo é um sintoma. É um sintoma, sim, mas pode não ser, como disse. Agora, o foco aqui é aquela pessoa que é pessimista e o ouvinte está na dúvida. Como ajudar alguém que é? Então, tem coisa assim, por exemplo, um ouvinte diz aqui, JR, meu coração dispara quando a minha sogra chama no meu portão. E ela termina com uma frase que eu fiquei na dúvida. Vou pedir à senhora, pastora, para poder me ajudar a entender. Ela diz assim, JR, ela não é desse mundo. Eu quero dizer que ela não é normal. Ela espera que seja normal. Ela não é desse mundo? Ela falou isso, só isso. Não falou mais nada. Ela não é. O tom de voz ela não é desse mundo. Eu não sei o que ela quer dizer com ela não é desse mundo. JR, pegando o gancho do que a pastora Natiele estava comentando, eu acho que... Pegando o gancho um pouco sobre o comentário dela, eu achei muito interessante que a gratidão, ela é exatamente o que vai tirar a pessoa do pessimismo, porque a gratidão nos faz olhar as coisas boas que a gente recebe, né? Aquilo que a gente recebeu do mundo, né? No caso de Deus em si, né? Então a gratidão ela vai abrir os nossos olhos para conseguir enxergar o copo meio cheio e a gente conseguir enxergar o que Deus está fazendo naquele momento. Então, normalmente a pessoa pessimista ela desenvolveu um nível de ingratidão muito alto.
E aí, por ela ser uma pessoa ingrata, ela não consegue perceber as coisas boas, aquilo que Deus está fazendo. E aí, quer dizer, a vida não tem nada de bom para oferecer para ela. E esse olhar da vida de forma negativa é um olhar pessimista. E é exatamente isso que pegando acontece. esse gancho, eu conheci uma pessoa crente e que era uma pessoa negativa. Eu não vou falar o nome aqui, claro, evidente, né? Mas era uma pessoa negativa em tudo. O dia, e de tanto a gente conversar e falar e mostrar, um dia ela teve uma experiência pessoal com Deus. Essa experiência que levou a ter, que ela teve com Deus, ela veio a mim para falar sobre como que ela nunca agradeceu por uma água de coco que ela tomava na praia. E que aquilo foi tão libertador para ela, que aquele pessimismo que a pessoa tinha, né, ficou para trás. Então ela passou a ver a vida de uma forma assim: eu preciso agradecer. Até eu chegar em casa eu preciso agradecer, eu levantar eu preciso agradecer. E ela exercitou em cima da experiência que ela teve com Deus. É bom, JR, rapidamente entendeu? deixar bem então é um claro, exercício também. deixar bem clara a diferença entre pessimista e realista. Verdade. O realista, ele vê a situação não está legal, não está boa, o Rio de Janeiro está com problema, mas vai melhorar. Eu acredito que vai melhorar, que Deus está agindo, os problemas vão se resolver e tal. O pessimista não. Tá ruim, ainda vai piorar. E eu ressaltaria ainda a diferença que a gente tem que fazer de um estado permanente de pessimismo, que é mais ou menos o que a gente está colocando aqui, daquele pessimismo pontual, que de alguns momentos, de que eu acho aí que todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente pensou assim: ih, rapaz, agora esse negócio vai dar ruim, não vai dar certo não. De repente a gente olhou e aí foi surpreendido com um outro desfecho. Então eu acho assim, que o estado permanente de pessimismo é uma coisa. Um pessimismo momentâneo, pontual, que beira a um realismo, é outra coisa. Questão Nós humana, estamos né? falando mais de um pessimismo patológico, né? E aí nessa questão, quando a gente vê, não, eu acho que deu ruim, eu acho que não vai ser por aí e tal, mas você, ao mesmo tempo, fala assim: mas eu não vou me abater por causa dessa situação, eu vou continuar. Vou continuar crendo, eu vou continuar em frente. Quer dizer, você não permanece ali abatido, né? O problema é quando a gente permanece abatido, falando negativamente e levando pessoas para o mesmo fundo. Então vamos tentar ver aqui. Tem a pessoa que é continuamente pessimista, não consegue ver nada. É para baixo. Oh, meu Deus, eu fico até desanimado para falar. Aí tem aquelas pessoas que são assim, hoje estão. Né? Hoje, então, tem dia, tem hora, daqui a pouco melhora, vão embora, vão para frente e tal. E tem aquelas pessoas que têm uma questão um pouquinho mais crônica, não, uma enfermidade de verdade, né? Que é uma questão que você precisa tratar, etc, etc. Como é que a gente lida com isso, à luz da fé, da palavra de Deus, do envolvimento da nossa vida espiritual, para tentar trazer as pessoas? Por quê? Porque é um exercício, pelo que eu leio aqui no WhatsApp, tá chovendo mensagem no WhatsApp de pessoas assim, mais ou menos nessa linha. Eu leio todos, dizendo o seguinte: olha, não dá, eu saio, mando vazar, não aguento, fui conversar, sai de lá mal, passando mal, sai de lá triste, meu pai é assim, ele é líder na igreja, imagina as pessoas que ele aconselha. Então, quer dizer, os quadros mais ou menos pintados assim, revelam esse tipo de problema grave no relacionamento. Ou seja, essas pessoas que são pessimistas, aparentemente, estão cada vez mais isoladas. Sim. Mais isoladas, elas destilarão o seu próprio veneno ali. Ou seja, aquilo que elas consomem é o que elas produzem. Elas não estão consumindo nada que é produzido pelo outro. Porque se você tiver um otimista ali, ele poderá consumir pelo menos algumas gotas de otimismo. Se não tiver gota nenhuma de otimismo, ele só vai consumir o veneno do pessimismo. Gente doente gera gente doente. Como é que faz então, irmãos? Vamos chamar os santos, só os santos de Deus? O profeta... Mandar os pastores, só pastor para conversar. O profeta Jeremias, ele é um profeta que talvez olhado para algumas pessoas, talvez seria um profeta pessimista, mas não. Ele é um profeta realista, mas algo que é interessante relacionado ao profeta Jeremias é que lá no livro de Lamentações ele fala
quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ou seja, o presente era um presente triste, ruim. Ele não, então, essa questão de se autoalimentar através... Porque as circunstâncias, elas de alguma forma nos influenciam. Se as circunstâncias não forem boas, e as pessoas que têm dificuldade de conseguir enxergar as coisas boas nas circunstâncias, elas vão cada vez mais piorando. Se a gente olhar as notícias dos jornais, as coisas que estão acontecendo, tudo isso, isso vai cada vez mais nos levando a ter tristeza, a ser pessimista com relação ao futuro em si. Mas o profeta, ele tem um exercício que é muito fantástico, ele é contemporâneo do profeta Abacuque, que usa uma palavra também muito parecida, e ele consegue enxergar que o Deus que agiu no passado é o Deus que age também no presente e que também agirá no futuro. Então Deus tem o controle da situação. E aí você alimentar a sua esperança através da fé de um Deus que controla a situação, que conduz o universo, que Deus que se preocupa com você. E aí ele fala, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e as misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã. E aí, dentro desse mesmo contexto, ele fala para si, o salmista fala, por que está abatido a minha alma, por que te perturbas em ti? Então, ele vai fazendo esse análise. E o profeta Abacuque, dentro do mesmo contexto, ele fala assim, ainda que não haja fruto na videira, ainda que a terra não floresça, ainda que haja as coisas piores possam acontecer, eu vou me alegrar no Senhor. Então, conseguir perceber isso é realmente o passo de fé. E Deus desafia o tempo todo a termos fé de que as situações vão melhorar e de que as coisas, ele está no controle, ele está conduzindo. O pessimista falta isso. Exatamente. Falta ter fé. E digo mais, Romanos 12:1, falta transformar sua mente diariamente com a palavra de Deus. Exatamente. Porque se ele não transforma a mente dele lendo, se alimentando da palavra de Deus, ele vai continuar no mesmo estado que ele está. Porque provavelmente, como o JR falou, ele vai continuar se alimentando do próprio veneno do pessimismo que ele tem. E vai contaminar pessoas. E o texto que o pastor citou aí, de Jeremias, é interessante que ele tinha motivos para mergulhar num estado de pessimismo e de depressão, que era o próprio cenário de Israel. Mas eu vejo aí que essa mudança de perspectiva, de pessimismo para o otimismo, tem muito a ver, irmãos, com decisão. Porque realmente, às vezes, você tem diante dos seus olhos circunstâncias que jogam você para o pessimismo. Mas aí entra a decisão pessoal, entra a decisão baseada na palavra. E eu acredito que a dificuldade maior que o JR levantou aí para gente está exatamente nesse fator. Porque você dá um toque no pessimista, você tenta mudar o foco dele, você sinaliza, você fala de novo. Na medida em que o tempo passa, os anos passam, e ele não reconhece esse estado permanente de pessimismo, eu acho que aí quem fica perto vai cansando, irmãos. Eu acho que a realidade passa muito por aí. Quem fica perto, ou você se distancia um pouco para não ser afetado por esse estado permanente de pessimismo, ou então você não consegue mais fazê-lo enxergar essa situação. Eu acho que aí entra a dificuldade maior de você permanecer por longo tempo de convivência ao lado de alguém que se comporta assim. Muito bem. Bom, vamos para, finalizando a reflexão dentro desse assunto, o entendimento de que pessoas que já têm uma tendência ao pessimismo, elas devem cuidar para que não sejam absorvidas ou não se alimentem de coisas que poderão torná-la ainda mais pessimista. Tô certo aqui? É isso aí? O pastor Rômulo entrou no viés que eu ia falar, então fica até quieto aqui, concordo plenamente. Então, basicamente, o que é necessário? Que o pessimista seja humilde para reconhecer o seu estado. E que, porque realmente o que acontece, nós temos que procurar escutar as pessoas, dar uma oportunidade, entender as suas dificuldades, mas tem hora que realmente cansa. Então vai a humildade de quem é pessimista e a calma de quem está do lado que pode ajudar de alguma forma. Então é uma imaginemos assim, o pessimista quanto à situação da violência no Brasil. Pessimista, cara, não tem jeito. Quanto mais ele assistir programa policial de televisão, pior ele vai ficar. Isso vai alimentar ele. É isso que eu tô querendo dar um exemplo concreto. Isso aí. É o seguinte, se o indivíduo já é pessimista que quanto a isso, se ele se alimenta disso, ele vai ficar pior ainda. Exatamente. Então, um exemplo, se o indivíduo acha o seguinte, cara,
olha, só tem gente mentirosa, ele só pega informação dessas coisas, é o que ele busca, é o que ele vai atrás. Ah, que o cara da Coreia do Norte é um doido, o Kim Jong-un, ele é maluco, o cara vai explodir o mundo, vai jogar, o cara vai se alimenta daquilo. A tendência da pessoa é ficar tão pessimista quanto estava antes e piorando ainda mais, exatamente. É isso? Então, quer dizer, se ele se alimentar de outras coisas, e aí nós já falamos aqui no campo da fé, você tem também alguns tipos de cuidados físicos que podem ajudar. Alguns dizem que o próprio exercício físico é benéfico, dá uma aliviada, entendeu? Você começa a ficar um pouco, não é isso? Desestressa, ajuda um pouco mais. Ouvir música alegre, ouvir coisas alegres, isso tudo ajuda. Não é que a pessoa é triste. É que ela tem uma visão do mundo, gente do céu. Escura. Entendeu? O que acontece. Por isso que vocês disseram aqui, eu acho que ficou claro. Tem dia, é como diz aquele filósofo, tem dia que parece noite. É verdade. Um dia tá lindo, você não tá vendo. Acontece, um dia que não tá bom e tal. Agora, todo dia assim, já é uma questão que precisa ser analisada de outra forma. É isso, gente? É exatamente isso. Poxa. Então vamos ver se o pessoal melhora. Tem um ouvinte aqui, ouvinte dizendo aqui, ó, JR, eu moro pertinho do pastor Aziel. Eu era uma pessoa pessimista e estou sendo liberta através do debate. Ela está aqui chorando, ligou para cá chorando, contando aqui. Um grande abraço a querida ouvinte. Não vou dar o seu nome, ouvinte, sabe por quê? Senão depois o pessoal vai ficar pegando o seu pé, entendeu? E você agora é uma menina tão otimista que vai dançar a música de Israel. Como é que é essa música? Ô Marcelo, essa música é boa. Eu gosto dessa música aqui. Olha aí. Olha o ouvinte. Animação, ouvinte, animação, bora. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93. E a hora certa no Rio, pastora Nadiege, por gentileza. São 11h34. Repita. 11h34. Estamos juntos no Debate 93. Mais da metade dos casos de agressão contra mulheres no Rio de Janeiro é praticada à noite pelo próprio companheiro e dentro de casa. Além disso, os incidentes violentos aumentam nos fins de semana e em dias de partidas de futebol. Hoje tem. Amanhã também tem. Então, é complicado você imaginar que em dias de partida de futebol as mulheres estão sofrendo violência dentro de casa. Meu Deus do céu. Os dados fazem parte do Cadastro Nacional de Violência Doméstica e foram apresentados ontem durante um seminário sobre o combate à violência de gênero realizada pelo Ministério Público do Rio. Você conhece mulheres que sofrem com a violência por parte de seus maridos? Aliás, você conhece homens que agridem suas esposas com a desculpa de que estão nervosos com o trabalho e até mesmo com o futebol? Durante o namoro, há indícios de que aquele homem ou até mesmo aquela mulher serão agressores no casamento? E aí aquela pergunta que eu fiz no começo, ouvinte, para você. Como as mulheres esperam que o homem cristão se comporte? Como as mulheres esperam que o homem cristão se comporte? Manda aqui tua mensagem pelo 24610093, ligue, dê a sua opinião, 24610093 ou pelo WhatsApp 968038319, ouvindo inicialmente os nossos debatedores. Primeira coisa, nada justifica qualquer tipo de agressão.
E, de repente, o que está sendo falado são agressões físicas, mas existem muitas outras, como a própria psicológica, que é algo assim estarrecedor. Agora, quanto ao namoro, revela muita coisa. Se o camarada ele não é obediente, ele agride a mãe em palavras e às vezes até de uma forma muito mais contundente, certamente vai fazer a mesma coisa com a esposa. Então, o namoro revela muita coisa. Agora, como o cristão deve se comportar? Quando Paulo chega para Timóteo e dá conselho de pastor para pastor, ele diz para ensinar para os fiéis. Então, na verdade, é um conselho que todo jovem, todo pastor, todo crente tem que ter. Ele fala assim: seja exemplo dos fiéis no trato, no amor, no espírito e na pureza. Então, se espera esse tipo de conduta do cristão. É o que se espera. Pode não ser o real, mas é o ideal. Então, é o que tem que acontecer. E se não está acontecendo, alguma coisa está errada. Então, o que deve se esperar de um namoro cristão, de um jovem cristão, do marido cristão, é que seja excelente na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então, é muito bom nós entendermos que se essa questão não acontece no namoro, no casamento, a coisa tende a piorar. Eu gostaria de pontuar aqui. O que mais me chama a atenção nessa história é exatamente esse ponto aqui. Independentemente de ser cristão ou não, porque a gente também precisa desmistificar um pouco essa coisa de que só crente trata bem a esposa. Claro que isso é o que se espera sempre, lógico. Mas olha, tem muitos maridos não evangélicos que tratam bem as suas esposas. E aí o que me chama a atenção, isso é o nosso dia a dia de gabinete, é que toda regra tem sua exceção, mas normalmente existem lampejos, existem indícios de maus tratos, de grosseria, de indelicadeza, lá atrás no início do relacionamento. Normalmente isso acontece, e não foi uma, nem duas, nem três vezes que eu tive a oportunidade de alertar casais lá no namoro, percebendo a forma de tratar, percebendo essas coisas. Eu já disse: minha filha, você vai casar com esse rapaz? Ah, não, ele muda, pastor. Depois ele muda. Meu filho, você vai casar com essa moça? Ah, não, pastor. Depois ele muda. E não muda nada, depois piora mesmo. Então, assim, normalmente não se quer enxergar isso lá no início, né? E depois vai se pagar o preço lá na frente, no casamento, enfim. E ressaltando ainda, irmãos, que violência não é só agressão física, né? A gente vê muitas mulheres sofrendo de violências enormes aí que nunca foi tocado o dedo, mas que agridem, ferem, machucam tanto quanto. Eu queria ainda continuar nessa linha, porque o pastor aqui falou sobre a mulher olhar para o homem, ver como que o homem trata a mãe dele, né? Ou o namorado trata a mãe dele. Mas ainda vou mais além. Sim. Como que o pai dele trata a mãe dele. Por quê? Se ele é grosseiro, se ele dá fora, se maltrata com palavras, de repente não agride na frente das pessoas, mas é grosseiro ao extremo, pode contar que ali aquele filho está carregando junto com ele também escola, essa forma, é uma escola, essa forma de tratar. E isso é uma coisa que a gente observa, porque as meninas, quando vêm conversar com a gente fala justamente isso. Olha, se não mudar agora, ele não muda. Quando casar, piora. A tendência é piorar. Então, você, mulher que está me ouvindo, não é pessimismo, não. Não é pessimismo, não. É realismo. É realismo. Então, você, mulher, presta atenção. Se o seu namorado já te distrata, já não é cortês contigo, e você observa que o pai dele trata mal a mãe, seja crente ou não, que ele trata também mal a mãe, né? É grosseiro, como foi dito aqui, e etc. Você pode contar que isso vai acontecer com você. Porque ele precisa de uma mudança. E essa mudança tem que ser já. Se ele não mudar, vai mudar no noivado? Não vai mudar no noivado. Eu conheço uma história que a moça esperou que fosse mudar no noivado. Não mudou. E chegou no casamento, não mudou. E hoje a condição dela é divorciada. Por quê? Porque faltou realmente essa questão de achar que... Olha, um ouvinte nosso dizendo: estou vivendo isso com a minha mãe, ela está sofrendo muito com isso, sendo que não é a primeira vez, já foram várias vezes. Eu e a minha irmã queremos tirá-la de casa para acabar com o sofrimento dela de uma vez.
JR, algumas coisas, a sociedade estressada, ela leva com que as pessoas agem cada vez mais agressiva, né? E isso é um dado assim que a gente vai percebendo a cada dia. E as pessoas estão desaprendendo a estarem juntas, a conversarem. E isso é uma influência de uma sociedade onde há um avanço da tecnologia. A gente está desaprendendo a olhar olho no olho da pessoa e discordar dela e depois a gente argumentar e essas questões. E quando a gente vai desaprendendo essas coisas, a gente vai começando a agir de uma forma como os animais agem, que é exatamente resolver as coisas no tapa, no grito, e isso tem sido algo que tem marcado a nossa sociedade, infelizmente. E a gente olha, se a gente não mudar e não buscar questões para mudar, a gente olha de uma forma que daqui para o futuro as coisas parecem que não serão tão boas assim. Se nós não tomarmos uma decisão, olha, vamos mudar isso, vamos sentar um tempo, porque se você observa, o dado mostra que à noite normalmente é o período que a gente está mais juntos. Sentado para ver televisão, ou sentado para fazer qualquer outra coisa, a gente não consegue. Durante o dia, normalmente está no trabalho, todas as coisas, carrega o estresse do dia. E a mulher, às vezes, o estresse também do dia, então acaba a comunicação ela sendo muito prejudicada. Então, lamentavelmente. Olha, o ouvinte está dizendo o seguinte, que não concorda com o pastor que falou que a pessoa não muda. Ele diz aqui, não vou te contar o que aconteceu comigo, porque o dia vai ser curto. Há mais de 20 anos, meu marido era outra pessoa. Para mim também, a pessoa não deve casar, mas falar que não muda é o mesmo que falar que Deus não existe. Muda sim. Mas olha, existe uma estatística aí que fala por si, tá bom? Exceções, né? Lógico, toda regra tem suas exceções, claro, um ou outro ali muda, tudo bem, mas a estatística fala por si. Na grande maioria das vezes, você vai pagar para ver se muda? Você vai pagar para ver o que acontece? E aí, muita gente há uma tem se machucado. diferença entre a pessoa mudar e Deus mudar a pessoa. A expectativa que a pessoa, para que a pessoa mude, é uma expectativa muito rasa, porque a chance disso acontecer... Quase nenhuma. Agora, a chance de Deus mudar a pessoa é muito grande. Aí tem gente que compra o pacote desse jeito. Ó, é ruim, entendeu? Mas eu tenho fé em Deus que ele vai mudar. Então, é uma questão de fé em Deus. Eu tenho que ser otimista. Eu aprendi com vocês agora há pouco. Mas a pessoa tem que olhar a situação toda. Essa é uma questão extremamente complexa que envolve a vida inteira. Ó, e não é só você não. Envolve seus filhos. Que filhos, JR? Os filhos que aprovera a Deus que vocês tenham. Envolve os seus pais, seus irmãos, os seus tios, os seus amigos, porque quando você sofreu uma violência dentro de casa e pela graça de Deus sobreviver, vai envolver essas pessoas mesmo. Todas. Em alguns casos, não há sobrevivente. É verdade. Exatamente. A gente acha que isso nunca vai acontecer com a gente. A gente sempre acha que isso vai acontecer no bairro vizinho. Mas essas coisas estão acontecendo o tempo inteiro. Pessoas violentas, elas podem ser até crentes. Tem pastor violento. Tem gente que do jeito que a pessoa fala, a maneira como ela se comporta no relacionamento interpessoal, é uma pessoa que agride. Tem gente que é agressiva no trânsito, não é verdade? Exatamente. Então, quer dizer, esses estímulos, esses gatilhos são disparados o tempo inteiro. Quer dizer, uma partida de futebol, se o time dele perder, ele bate na mulher, vai bater no Muralha. Vai enfrentar o camarada grande lá, igual o cara, entendeu? Não, vai bater na pessoa que é frágil. Exatamente. Vai bater na pessoa. Entendendo? Tem certas coisas. É lógico, tô só dando um exemplo aqui, que a pessoa, ele quer sempre enfrentar o mais fraco. Ele é covarde para enfrentar o mais fraco. Então, isso a gente precisa aprender. E, ouvinte, você que às vezes, você sabe. Você às vezes pega um negócio, joga no chão, quebra um negócio. Você tem vontade de dar uns tapas nela, você fala sobre esse assunto, você tem que cuidar disso, cara. Isso não é uma coisa que você pode ficar aí assim, achando, não, Deus até agora me segurou. Rapaz, isso é uma encrenca, você precisa tratar disso, conversa com o seu líder espiritual, abre o jogo. É melhor você abrir o jogo hoje, cara, enquanto a coisa não aconteceu e está no campo da vontade ainda, do que depois. E se já aconteceu, reconheça o seu erro, peça ajuda,
Peça ajuda. É tempo de pedir ajuda agora. Qualquer um aqui, dos 4 aqui, vocês têm filhas aí, uns não têm. Tem filha. Aí toma conhecimento lá que o genro bateu na filha. Aí tem 2 opções. Orar. E a outra opção é ir na polícia e orar. É verdade. É melhor sair. Ô, JR, um homem, um marido que bate na mulher, ele já perdeu o respeito por essa mulher. E essa mulher já perdeu a admiração dela por ele. Então, o casamento está fadado ao fracasso. Agora, Deus pode mudar? Pode. Mas também, até para Deus mudar, o homem tem que querer. Não, eu quero mudar. Aí Deus muda. JR, olha Para isso, só, não. para qualquer pastor, não vou falar qualquer não, por mim, uma das coisas mais difíceis para mim no gabinete é você olhar um casal que você sabe que não vai dar certo e ter que falar que não vai dar certo. Mas a gente tem que fazer isso. Teve um casal que eu olhei para eles, não tinha como dar certo por questões óbvias de relacionamento, de modo de ser e tal. Eu peguei e vou falar. Só que ela desistiu de casar. Eu falei, graças a bom Deus. Aí então não vou precisar falar. Só que uma semana antes, ela falou, pastor, eu vou casar. Casou e se deu mal. Eu falei, caramba. Então a gente tem umas experiências que a gente sabe que tá na cara. Então é muito evidente isso. É curioso que eu já falei várias vezes, mas nunca nenhum deles me ouviu. Várias vezes mas eu já falei, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu não me lembro. E depois falou assim, algum bem que o senhor deles me falou. ter me ouvido. Agora, eu só queria pontuar rapidinho aqui o seguinte: se você está na igreja, vamos mais específicos aí. Você está na igreja ouvindo a mesma mensagem, frequentando a mesma coisa, recebendo a mesma palavra, e você não percebe mudança na vida desse seu namorado, que ao mesmo tempo que levanta a mão, que canta, que baixa a cabeça para orar dentro da igreja, e depois fora dela, xinga palavrão, é estúpido, faz essas coisas todas, eu acho que esse pessoal que está dentro da igreja ouvindo tudo isso e não muda, entra a minha heresiazinha particular. Eu acho que todo mundo tem uma heresiazinha particular. Esse pessoal que fica na igreja e não muda são os mais difíceis. Esses são os mais complicados. Então, cuidado com essa turma que vive na igreja, que é da igreja, que pertence, mas que nunca mudou. Isso Que também nunca foi mulheres, transformado. né? E você acha que Pras um dia meninas. vai pagar para alguém e vai se machucar. O pastor falou algo interessante e a gente às vezes fica com a mente como se fosse anestesiada. A gente não consegue mais receber a palavra de Deus e ter a palavra de Deus como um estímulo para a mudança na nossa vida. A mudança, às vezes, ela é muito difícil. É muito difícil a gente mudar um vício que a gente tem. Porque a mente, a nossa mente é a parte do corpo que consome mais oxigênio, né? Então acaba sendo preguiçosa. Isso para nos proteger mesmo, na questão da saúde em si. Então a gente adquire um temperamento, um jeito de viver, que é aquele jeito que a gente acha que dá segurança. E se ele for violento, a gente, para mudar essa questão, para reconfigurar a nossa mente, isso é um trabalho que leva tempo e que Deus vai agindo. Eu acredito que Deus age, eu acredito no poder de Deus, eu acredito, mas a gente também precisa entender que Deus utiliza meios para que essa pessoa seja mudada e às vezes as pessoas não estão abertas aos meios que Deus está utilizando para que ela seja de alguma forma mudada. Então, eu acho que está claro, né? Se tem algum indício de violência, não case, né? Melhor. Se beber, não case, se for violento, não case. Não. Agora, se já tiver casado. Não, tem também tem um filme. Tem um filme. E agora, se a pessoa estiver no casamento, ela precisa tratar. Exatamente. É verdade. Se ele é o agressor, tratar. E se ela é agredida, como é que ela faz? Precisa, inclusive, dar parte à polícia. Denunciar. Denunciar. Eu já recebi pessoas, irmãos, acho que vocês também, no gabinete, com manchas no corpo, com toda marcada de violência. Eu, até um tempo atrás, eu tinha receio de falar isso, mas eu não tenho mais não, ó. Procura a delegacia policial dá registro, é queixa, uai. Isso aí é caso de polícia. O rosto, a boca, diz que não caiu. Que isso, não. Você tem que realmente dar parte
parte. Uma das e coisas tem mais ser, tristes que tem, né? Muito Exatamente. triste, Porque gente. às vezes o pai vai lá, cria a filha com carinho, né? Com um monte de educação, e aí E acontece... JR, você falou da covardia. muito covarde. A pessoa joga, às vezes, a mulher no chão e chuta, e chuta a cabeça, e chuta, e a pessoa vem toda marcada. E a gente depois sabe que a Sabe o que tendência que é? disso é realmente levar essa pessoa a óbito, à morte. É muito triste. Então, a gente está recebendo tem que aqui, tomar, a gente tá recebendo aqui no uma providência. nosso WhatsApp uma série de histórias. Eu imagino. Uma série de histórias. Pessoas assim, contando das suas próprias histórias, não é nem da história do outro, ouviu não. alguém, Alguns né? estão contando, olha, tem uma amiga minha, um amigo, um vizinho e tal, e colega, mas muita gente contando a sua própria história. E é muito duro isso, porque são pessoas que estão ouvindo a gente agora. Exatamente. E elas podem estar dizendo o seguinte: eu devia ter feito isso e eu não fiz. Eu devia ter feito aquilo e eu não fiz. Então essa dor, ela acaba dobrada, porque ela sofreu e depois, quando acontece isso, alguém vai dizer: viu, não falei para você, eu te avisei que ia dar errado. Quer dizer, dói mais ainda. Então, se uma pessoa foi agredida ou sofre disso, ela precisa de ajuda, ela precisa de apoio, ela precisa de encorajamento, de fortalecimento em todas as esferas, emocional, física e espiritual. E financeira Então é um também. problema grave que a gente enfrenta, que infelizmente a pesquisa aponta. Vou só repetir, ouvinte: mais da metade dos casos de agressão contra mulheres no Rio é praticada à noite, pelo próprio companheiro e dentro de casa. Esses incidentes violentos aumentam nos fins de semana. É o pessoal que já está em casa ali, bebendo, muitas vezes. futebol também no dia de futebol. Então são dados que estão aí para informação dos nossos ouvintes e vai ser alvo da nossa oração já no debate de hoje. O seu rádio está no Debate 93. Vamos à hora certa, pastor Rômulo, por gentileza, hora certa no Rio. Hoje não, são 11 horas e 52 minutos. Repita. 11 horas e 52 minutos. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Muito bem, minha gente, olha aí, mais da metade da população brasileira jovem de 16 a 25 anos está infectada com o HPV. A estimativa é de um estudo epidemiológico feito pelo Ministério da Saúde. Os números foram divulgados nesta segunda-feira. O estudo mostrou ainda que 16,1% dos jovens têm alguma doença sexualmente transmissível, prévia ou resultado positivo para HIV ou sífilis. Como mostrar aos jovens que a pureza descrita na Bíblia é benéfica para a vida? Como viver uma vida de santidade de maneira que outros sejam atraídos a se santificarem também? São dados claros de um problema grave, de um problema de saúde, de um problema nacional, mas que envolve também a nossa fé e o conhecimento da Bíblia. Pergunto aos nossos queridos debatedores. JR, quando a palavra diz que nós precisamos nos manter em santidade e nos relacionarmos sexualmente somente no casamento, eu vejo um cuidar de Deus tão grande, tão maravilhoso, porque quando você se relaciona sexualmente com uma pessoa, você une a tua alma. É a união de corpos, é a união de vida, de emoção, de desejos que cada um tem em particular. Então, quando há essa união, você está entregando a sua vida, o que você tem de precioso, que é a sua identidade, a sua vida, a sua alma, àquela outra pessoa. E você, a maioria das pessoas hoje, inclusive entre os adolescentes, né, que nós encontramos aqui, essa pesquisa, elas se encontram, vão a uma festa, a um local, achou bonito o rapaz, ou o rapaz achou bonita a moça, olha um para o outro, se atraiu, ficou. E aí se relaciona sexualmente e vai ter essa experiência sexual. Não sabe se o rapaz ou se ela estão doentes, já infectados. Eles não sabem. Mas eles acreditam que não. Entendeu? E o que acontece? Se relacionam, se ligam na alma e vão sendo manchados, vão sendo machucados. Se começa com os 12 anos, aos 18, aos 20 anos, já estão machucados. E
provavelmente até infectados com alguma enfermidade. Então, quando a Bíblia fala sobre a santidade, fala para que nós mesmos pudéssemos estar protegidos em Deus. Pastora. Porque só um instantinho, estar em santidade é estar protegido em Deus, é aonde nós estamos, em Deus. Quando nós saímos de Deus, né, nos desligamos, cometemos esses atos que a gente acha que é prazeroso, acha que é importante, acha que é uma vida de juventude que nós vamos viver, nós estamos desprotegidos. E aí temos aquela triste notícia mais tarde que estão infectados Eu gosto muito de falar uma coisa na igreja que eu acho muito interessante. Deus, ele nunca proíbe por proibir. Eu quero proibir e acabou. Nosso Deus é tão extraordinário. Aí eu me lembro bem da circuncisão. Eu lembrei disso. Hoje existe um procedimento cirúrgico chamado postectomia, que é a circuncisão. Estão usando esse instrumento para que países com alto índice de HIV possam ser ajudados. Ou seja, a circuncisão sempre foi benéfica à saúde. Aí Deus coloca uma marca no seu povo, como se fosse uma agressão, mas não é. O povo não sabia na época, mas essa marca servia como uma aliança e, ao mesmo tempo, como proteção para o benefício da saúde para o povo. A própria aliança protege. A própria aliança de Deus acaba protegendo. Exato. Deus coloca para o porco, é proibido comer carne de porco, por exemplo, mas a carne de porco também causa mal naquela época, principalmente naquela época. Então Deus sempre proibiu, fez uma aliança, mas sempre com atenção benéfica. Então, quando a Bíblia leva-nos à santidade, a própria santidade é benéfica para o ser humano. Pensa, então Deus exige uma santidade e essa santidade não nos prejudica, ela nos beneficia. Então, pregar isso para os jovens é algo muito interessante. O interessante é que, falando na perspectiva de que quem está ouvindo crê, obedece e entende a importância da Bíblia, isso não tem o que discutir. O que a Bíblia recomenda é questão de saúde, é bênção, há um preço a ser pago para a fidelidade e a gente deve pagar esse preço, ele é bênção para a gente. Agora, eu também acredito que a gente está falando aqui para muita gente que, de repente, não tem essa perspectiva na Bíblia, não entende essa importância. Aí eu queria falar uma coisa que eu espero que não me interpretem mal, mas se alguém está envolvido numa situação e não tem essa percepção da Bíblia, não está disposto a ter, pelo menos previna-se de alguma forma. O Ministério da Saúde recomenda. Não estou recomendando para que ninguém faça sexo fora do casamento. Eu sou um pastor, eu creio na Bíblia. E eu creio no que a Bíblia recomenda. Mas se está no erro, se está no pecado, pelo menos previna-se contra essas doenças que estão sendo abordadas aqui. Que a proposta aqui tem a ver com a Bíblia. A proposta que tem a ver com a Bíblia. A nossa sociedade é uma sociedade promíscua, né? Então, a gente tem realmente percebido isso. E por ser uma sociedade assim, ela não está querendo mudar, e ela está querendo afundar cada vez mais. A gente vê as questões que têm acontecido, a homofobia e todas essas questões aí onde as pessoas querem não só elas estarem no pecado, mas querem que todas as pessoas estejam convivendo na questão do pecado. Fica muito difícil da gente estabelecer e orientar e dizer, olha, tem essa regra e a pessoa entender, porque as pessoas não fazem as coisas, ou fazem as coisas não é por falta de conhecimento. As pessoas fazem porque existe dentro delas um impulso muito maior do que aquilo que elas conhecem. As pessoas sabem que pode causar doença, mas elas são levadas por determinados impulsos. E normalmente esses impulsos, elas são levadas porque algumas estão drogadas, algumas estão bêbadas, algumas estão ali só vivendo uma noite frenética, algumas questões ali. Então, elas são levadas a fazer a questão do erro. Olha, existe um efeito provocado, produzido, gerado pelas mídias sociais, de uma sensualização cada vez mais cedo. A gente falava de erotização precoce há alguns anos. E as pessoas dizem, o camarada põe a filha para dançar na dança da garrafa. Como é que é? Dança garrafa, isso mesmo? Na boquinha da garrafa. Na boquinha da garrafa, olha bem. Aí o pessoal dizia assim, olha lá, aquela lá tá vestindo a filha dela igual aquela apresentadora de televisão, isso vai dar ruim no futuro. Estou dizendo expressões populares, normalmente utilizadas. Com as mídias sociais e o acesso por pessoas imaturas, elas estão publicando fotos
elas estão gerando um ambiente. A expressão é essa, está sensualizando na foto. Cada vez mais, e uma disputando com a outra. E as questões vão sendo cada vez mais agressivas. Este é um problema, gravíssimo, porque além de tudo que vocês falaram aqui, ele envolve imaturidade. Exatamente. A pessoa não tem maturidade para definir se esta foto vai ser adequada ou esta imagem vai ser adequada para a minha imagem futura, porque não consegue ver além do futuro. Então, este é um problema que nós vamos colher dentro de alguns anos e que hoje já se revela de maneira avassaladora na nossa sociedade, cada vez mais midiática. E quando estou falando de midiática aqui, eu não estou falando de televisão, gente. Nós estamos falando de mídias sociais, onde todo mundo é protagonista. Quando a gente fala assim, comunicação social, meios de comunicação de massa, isso aí nós éramos coadjuvantes. Você pegava o controle remoto, depois do controle, né? Assistia. Hoje não. A mídia tá na mão de todo mundo. Então, meu irmão e minha irmã, vou dizer para você uma coisa, deve dar uma vontade louca de fazer uma coisa, publicar uma foto, mexer no celular, cuidado. Observe bem, se uma pessoa tem uma postura dessa, talvez não seja a pessoa adequada para você tá se relacionando. Entenda que esse é um processo complicado e quando os dados nos chegam aqui, mais da metade da população brasileira entre 16 e 25 anos está infectada com uma doença que poderia ter sido evitada se a prática sexual tivesse sido evitada. Então veja que é uma questão grave e que você deve levar em consideração. Um ouvinte aqui, só para exemplificar, contou aqui, a filha dela está com 22 anos. Desde os 15 não namora ninguém mais. Sabe por quê? Porque ela foi infectada por uma doença sexualmente transmissível aos 15. Ela tem 22. E desde os 15 ela não namora mais ninguém por conta dessa realidade. Veja que às vezes no afã de viver uma vida sem regras, as regras são impostas pela própria vida. Exatamente. Meus irmãos, nós vamos orar por esse assunto já já. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Obrigado aqui aos nossos ilustres debatedores pela presença aqui no nosso estúdio de hoje. O pastor Osiel Nascimento, obrigado, um abraço, querido. Um abraço. Eu fiquei na proposta como mostrar aos jovens que a pureza descrita na Bíblia é benéfica para a vida. O pastor Rômulo falou sobre prevenção. Então previna-se, pratica a Bíblia. Obrigado, Deus abençoe. Nadiege Macário, obrigado, um abraço. Eu gostaria de deixar um abraço, um carinho muito grande para Michele, minha filha, para o meu marido Carlos. Fizeram uma surpresa para mim segunda-feira lá no Carisma. Também deixar um abraço para o Carisma, para os colegas do Carisma que estiveram junto comigo lá na segunda-feira. Foi seu aniversário, Nadiege? Foi segunda-feira. De novo? De novo. Mas que mania você tá agora? Você tá todo ano agora, é isso? Todo ano. Esse é um problema sério. Então parabéns, Nadiege. Olha, parabéns. Deus te abençoe. Obrigada. E que você seja sempre essa bênção que você é. Amém, obrigada. E aí, mandar esse carinho, esse abraço para o pastor Janderson e também o pastor Felipe e a pastora Mariana, meus pastores. Maravilha. Pastor Edson, obrigado, querido. Eu que agradeço, J.R. Gostaria de mandar um abraço muito especial para minha mãezinha, a dona Mirinha, que está aí ouvindo. A minha querida esposa Sônia. Nós comemoramos agora em dezembro 25 anos de casados. Que coisa maravilhosa. As minhas filhas, Andréia, ao meu netinho que está vindo aí, né? O Andrei, ao meu genro Rafael e a minha filha Ellen e Ana Carolina. Maravilha. Pastor Roma, obrigado, um abraço. Rapaz, a minha lista é um pouco menor. Eu queria também mandar um beijo grande para a minha esposa querida Osaí. Ontem nós fizemos 25 anos de casados. Olha aí, parabéns. Ontem e eu estou muito feliz ao seu lado. Eu viu, até achei o penteado você diferente tem feito hoje. um homem melhor. Cortou o cabelo. Cabelo com gel. Cortou o cabelo. Parabéns, Eu senti. Eu não falei, porque eu falei, vai que tá numa fase nova, tá numa vibe nova. Olha o sorriso. Já é resultado do jubileu de prata. Rapaz, eu tô com 27 anos de casado, eu tô com 5 também. E olha só. Tá indo bem. Então, meu amor, é isso. Amo você, viu? Acabou, E outra
coisa que eu quero... Ficou vermelho, Ele tá JR. apaixonado, deixa eu falar. Eu quero mandar um abraço também para os meus irmãos da Maranata da 25 de agosto. Nós estamos iniciando agora, no próximo dia 18 de dezembro, inaugurando a nossa igreja lá em Caxias, mais uma igreja, né, no bairro 25 de agosto. E eu quero mandar um abraço grande para toda a nossa equipe de trabalho lá, pastor Davi Pereira, que vai ser o pastor daquela igreja, e os irmãos, os diáconos, um grande beijo para vocês. Vocês têm sido uma bênção, viu, meus irmãos? Um abraço, Deus abençoe a todos e até a próxima. Vamos orar juntos, pastor Osiel vai orar conosco, vamos apresentar os temas todos diante de Deus em oração. Vamos lembrar daquelas pessoas que são pessimistas, que não conseguem ver a vida de outra forma e que precisam dessa graça divina. Hoje, ouvindo a gente, se reencontraram com essa realidade. Nós vamos orar por aquelas mulheres que têm sido agredidas e também pelos agressores. Vamos lembrar, quando a mulher é agredida, os filhos também são. Meu Deus. Os pais também são. Os amigos também são. Isso é um problema grave. Mais da metade da população brasileira jovem, de 16 a 25 anos, infectada por alguma doença. Meu Deus do céu, por HPV, meu Deus do céu. Misericórdia. Nós precisamos orar também pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus. Pai querido, dono das nossas vidas, razão da nossa existência, motivo de nós estarmos aqui, louvamos pela oportunidade desta rádio onde nós conseguimos alcançar muitas pessoas que nesta hora estão passando por diversos problemas, como nós citamos aqui, mulheres que estão sofrendo porque homens praticam coisas que não deveriam, ou porque também sofrem, acabam fazendo pessoas sofrerem mais ainda. Que a tua mão protetora seja sobre essas pessoas, para que o bálsamo do Senhor e também a devida orientação possa fazer com que essas pessoas enxerguem que há sim uma oportunidade de mudança, para a glória e honra do teu santo nome. Para que o realismo dos acontecimentos não nos torne uns pessimistas, mas que a nossa fé em Ti possa fazer enxergar algo muito mais promissor à frente. Tenha misericórdia dos nossos jovens, Senhor, que estão sendo atacados, solapados nos seus alicerces, para que o mal possa estar imperando. Então eu te peço que a tua mão esteja sobre ele, para que o bem vença e que o Senhor verdadeiramente transforme a vida dessas nossas crianças, desses nossos jovens, para que não venham ser tão atingidos como estão sendo pelo mal. Ó Deus, aqueles que já estão enfermos, que a tua mão esteja sobre ela, porque eu sei que o Senhor é o nosso Jeová Jirê, provê, mas também é Jeová Rafá que cura. Seja sobre cada um de nós a tua bênção, cada família aqui representada, esta rádio onde a direção precisa cada vez mais das suas orientações, que sejam bênção cada vez mais na vida das pessoas. Obrigado, porque eu tenho certeza que nesse momento o Senhor está alcançando as almas feridas, está alcançando as pessoas necessitadas para a glória do teu nome. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.